Para resolver mais uma questão aqui para o canal Matemática. Eita, não é questão não. São as questões do vestibular da UEL, Universidade Estadual de Londrina, esse vestibular de 2024. Nós vamos resolver e discutir todas essas questões aqui do último vestibular. Eu estou pegando a prova de tipo 1, só para você associar, né, a ordenação ali das questões, das alternativas, né? E, na verdade, neste ano aqui, a UEL cobrou 7 questões de matemática pura, que sim, que envolve conhecimento matemático, e tem uma questão, que é algo muito comum que a banca faz, cobrou conhecimento de matemática e também de física. Ó. Nós vamos passear por essas questões aqui, quer ver? Deixa eu mostrar para você. Nós temos a questão de número 8, que a gente vai ter que conhecer aí a ideia de funções, quando a gente trabalha com mais de uma regra, uma lei de formação, uma sentença ali, ou duas sentenças, como você preferir. E, na verdade, a gente tem que conhecer aqui também a ideia de paridade de números. Então, coloquei como funções e como matemática elementar, né? Não gosto de chamar de matemática básica. Nesta outra questão aqui, nós temos que conhecer geometria plana, mais particularmente aí, teorema de Pitágoras, já que ele menciona um triângulo retângulo. Temos que conhecer também sequências numéricas, mais especificamente como trabalhar com a representação genérica de uma PG, e nós temos que também conhecer equação do segundo grau, como encontrar raízes, no caso que a gente vai associar as raízes de uma equação do segundo grau. Nessa questão 17 aqui, talvez a questão mais de boa relacionada à matemática na prova, que é um conhecimento ali direto aí sobre trabalhar com a ideia de escala. Se você fizer a conversão ou as conversões de unidades medidas corretamente, vai ser uma questão bem tranquila. Na questão 18, a gente tem que conhecer funções trigonométricas, especificamente a função seno, e a gente vai associar com a ideia de função afim, uma reta ali que passa pela origem. Então, de novo, uma questãozinha aí de funções, beleza? Dá medinho, né? Algumas questões aí. Na questão 21, nós temos aí a ideia de trabalhar com a parte da estatística. Também acho que é uma questão razoavelmente tranquila, assim como aquela de escala, né? Claro que nós temos que fazer alguns cálculos aí, depois fazer uma inferência. Então, como mexe com estatística, depois exige da gente conhecimento de porcentagem, eu acho que ela é uma questão um pouco mais trabalhosa que aquela de escala, tá? Mas em termos de conhecimentos assim mais aprofundados, uma questão de razoavelmente tranquila também. Na questão 24, nós temos ali a necessidade de conhecer matrizes e operações envolvendo matrizes, uma multiplicação ali de uma representação matricial com 4 elementos, 2 linhas e 2 colunas, por uma outra matriz coluna, para a gente chegar numa matriz resultante que vai nos dar as coordenadas de A e B, e o problema aqui também é que a gente trabalha com razões trigonométricas. Como o ângulo aqui faz parte do primeiro quadrante, aqueles arcos, aqueles ângulos ali que a gente mais conhece, mais de boa aí também, tá? Na questão 44, uma questão ali que exige da gente uma boa capacidade interpretativa. A princípio a gente olha e parece que também é a mesma ideia de funções, e não dá para dissociar, porque nós temos aí 3 sentenças, mas a gente vai associar com a ideia de sequência numérica, que não é nem PA nem PG aqui, é uma lei de recorrência. E aí vamos discutir ela também bem passo a passo. E a questãozinha aqui que exige da gente conhecimento de matemática e física, nós estamos falando da trajetória de uma sonda saindo da Terra, indo até Marte, é uma trajetória elíptica. Eu trouxe para você alguma ideia do conceito de elipse, mas mesmo que você não conhecesse elipse, você conseguiria resolver essa questão aqui também. Então, são essas as questõezinhas aí que eu trouxe para você. Eu quero que você venha pronto e venha pronta ali para ir preparado para muitas discussões. Você vai ver que é bem bacana aí o que nós vamos propor para este nosso encontro. Estou até feliz, estou emocionado. Vamos que vamos. A unidade é indispensável. Simplesmente para que qualquer coisa para que qualquer coisa seja, exista, deve, como verdadeira afirmação de si mesmo, negar aquilo que não é.
da unidade segue que N é um conjunto formado pelos elementos 1, 2, 3, 4, 5 e assim por diante. Já a criação do zero cunha uma separação entre nosso sistema de símbolos numéricos e a estrutura do mundo natural. A matemática e a ciência desenvolveram um sistema consistente que exige que quantidades desconhecidas devam ser criadas e manipuladas, nos levando a considerar o conjunto Z menos 5 menos 4 menos 3 menos 2 menos um 0 1 2 3 4 5 está indicando continuidade tanto para os negativos quanto para os positivos, né? Há uma função f que relaciona os conjuntos n e z apresentados no texto. Então, eu considero uma função a que leva naturais aos inteiros, dada por uma função, a fn, que vai ser n sobre 2, se n é par, e menos n mais 1 sobre 2, se n é ímpar. Então, o que a gente vai precisar aqui para essa questão é justamente dessa informação forte aqui, tá? Sobre a função f e os conjuntos presentes no enunciado, assinale a alternativa correta. Então, eu vou primeiro mostrar para você por que a alternativa B é correta e depois a gente vai discutir ali como é que a gente poderia enxergar o que está de incorreto nas outras, tá bom? Quando eu tenho essa representação aqui, ó, 2n, 2n mais 1, isso aqui eu estou falando sobre paridade de números. Paridade de números é o seguinte, ou o número é par ou o número é ímpar. O número que é par, ele é múltiplo de 2, por isso um 2n. Estou garantindo que esse cara aqui é par. E aí é claro, né, que se eu faço um 2n par mais um, vai ser um número ímpar, tá? Lembrando que um número é par quando é divisível por 2. Ao dividir por 2, o resto é zero. Caso contrário, ele é número ímpar. Você vai ver que eu vou fazer justamente essas substituições aí, ó. Perceba que aqui eu tenho uma, acho que eu vou dar um destaque para você, ó. Eu tenho uma adição e as duas parcelas que eu tenho aqui, ó, são justamente as substituições que eu vou fazer. Eu perceba que num primeiro momento, ó, eu vou pegar o 2n que está dentro do parênteses, eu vou olhar para este cara aqui que está dentro do parênteses, que é o n, e para eu saber qual substituição eu vou fazer, eu vou usar a ideia da paridade de números. Então, se quem está dentro do parênteses aqui é um 2n, ou seja, ele é par, eu vou usar a primeira sentença no lugar do n, eu vou colocar um 2n. E é isso que eu vou fazer a princípio. Quer ver? Eu vou escrever aqui para você. Ó. Eu vou ter isso aqui. Ó. Deixa eu pegar um azulzinho. Azulzinho, ó. Então, para eu fazer esta primeira substituição aqui, o 2n no lugar do e, ou seja, como é par, eu vou usar esta primeira sentença aqui, ó, e vai ficar exatamente assim, ó. No lugar do n eu coloco um 2n, então vai ser um 2n sobre 2. Vou deixar indicado aí para você. Maravilha. Agora, como a próxima sentença está falando de uma representação de um número ímpar, perceba que essa substituição aqui agora, ó, eu estou garantindo que ele é ímpar, e se ele é ímpar, já que ele está no lugar do n, eu vou ter que usar essa segunda sentença e fazer essa substituição aqui. Então, eu vou fazer sim para você. Ó. Ele vai ficar menos, então no lugar do n eu coloco que está no parênteses, ó, 2n mais 1 sobre 2. Então, eu fiz as substituições adequadas aí. Lembrando que eu estou brincando sério, né? Estou brincando sério com o quê? Fazendo a adição desses dois pedaços, e eu tenho que impor que o resultado é quê? O resultado é zero. Então, eu fiz uma substituição aí a princípio, tá? Então, vamos lá, vamos reescrever isso. Então, eu tenho esse aqui, né? Um 2n sobre 2, mais, aí na outra parcela ficou menos 2n mais 1, não esquece que tem um mais um aqui fora, também sobre 2 igual a zero. Eu não simplifiquei ali a primeira parcela, justamente porque aqui eu tenho daí uma adição, né, com denominadores iguais, ó, então eu posso juntar esses dois pedacinhos aí. E é isso que eu vou fazer, ó. Vou juntar os dois pedacinhos, 2n mais, acho que já vou aproveitar, ó, em vez de fazer o 2n mais, que vai ficar tudo sobre 2 igual a zero. Então, em vez de, acho que, fazer bem passo a passo, eu já vou pular essa etapa aqui, ó, porque acho que você pega forte isso aqui, quer ver, ó? Distributivo ali, né, o chuveirinho. Perceba que eu vou fazer isso aqui, ó, menos 2n, e aí vai ficar um menos 1, ó. Fechou? E aí, pelas regras de sinais, eu vou ter, então, acho que vou fazer com a mesma cor, para não te confundir. Ó, menos 2n, menos 1. Só não esquece, né, desse mais umzinho ali fora, esse mais umzinho aqui fora, para eu jogar aqui também.
beleza? Será que isso realmente é igual a zero? Perceba que sim, ó, porque eu vou acabar fazendo cancelamentos aqui, ó, menos 2n mais 2n zerou, e menos um mais um zerou. Opa, deu zero aqui mesmo. Ou seja, zero sobre 2 é igual a zero. Nós verificamos sim que essa igualdade aí ela é verdadeira. E se ela é verdadeira, já seria a nossa alternativa correta. Beleza? Então a gente já resolveu a questão. Agora a gente vai discutir um pouquinho melhor essa questão, aproveitando ela. E para treino, né? Então, no momento de prova, era isso que a gente tinha que fazer. Por que que a letra A ela é falsa e dava para enxergar isso como uma observação um pouco tranquila? Aqui eu tenho uma potência de base 10, ó, um 10 elevado a 23. Uma potência de base 10, caso a gente esteja pensando em expoentes positivos, como é no caso aqui o 23, ele vai ser sempre um número par, porque veja, uma potência de base 10 aí com esses expoentes positivos, eu estou só indicando que é o algarismo 1 seguido de 23 zeros. Então, só para você relembrar uma coisinha, se fosse um 10 ao quadrado, por exemplo, 10 ao quadrado é 100. 10 ao cubo, 10 ao cubo é 1000. Veja que o expoente indica quantos zeros nós temos. De qualquer maneira, vai ser um número par, porque é um número que termina em zero. Pode ser positivo ou negativo, né? E veja, se é um número par, essa potência de base 10, um número par acrescentado de uma unidade vai nos dar um número ímpar. Então, na verdade, verdadeira, fazendo ali, garantindo, né, que uma potência de base 10 é um número par, mais um ele fica ímpar. Então, este cara aqui de cima, na parte de cima do numerador, vai ser um número ímpar, ó. Então, esse aqui é um número ímpar. Ou seja, né? Ou seja, se esse cara aqui é número ímpar e eu estou dividindo um número ímpar por 2, pegue qualquer número ímpar. Pegue qualquer número ímpar e divida por 2. Isso aqui não vai ser um número natural de jeito nenhum, né? Eu estou pegando um número ímpar e dividindo por 2, por exemplo. Pega o 15 e divide por 2. Isso aqui vai dar um 7,5. Então, eu vejo que ele não pertence ao conjunto N. Lembrando, se você não está associando, o N está aqui, ó, né? É um número natural, que a gente não está considerando o zero aqui, né, nessas eternas discussões matemáticas aí. Então, por isso que essa letra A aí, ela é incorreta, né? Ele não pertence ao conjunto dos números naturais, nem aos inteiros, né? Se a gente for pensar bem, né, que seria o nosso Z, nem aos inteiros, né? É um número racional, beleza? Que não está sendo considerado aqui nessa situação, fechou? Veja, não é natural e nem inteiro, não satisfaz nem N nem Z. Ó. Se tivesse o conjunto dos números racionais, que a gente representa pela letra Q, o K estava valendo. Fechou? É, na letra C, ele está falando assim: ó, não existe N que pertence aos naturais, tal que f de N é menos 15. Menos 15. Então, nós temos que cuidar o seguinte: ó, se eu coloco no lugar do Fn o menos 15, que é o que ele está afirmando ali, ó, por mais que você teste as duas sentenças, isso não vai ser verdadeiro, né? Por quê? Porque ele está falando que não existe, né? Não existe. Quer ver? Ó, então faz assim, ó. Se fosse o n par, você usar essa sentença aqui de cima, logo seria um n sobre 2. O 2 que está dividindo passa multiplicando, ó, você vai ter que n vale menos 30. N vale menos 30. Então, se o n for menos 30, isso aqui já é verdadeiro. Né? Como é que não existe, né? Não existe n? Questionar assim para mim, né? Mas, Tatrin, veja, o n é igual a menos 30, né? E o menos 30 está aqui no conjunto Z. Ah, espertinho, espertinho. Então, vamos para o próximo teste aí, né? Opa, opa, opa. Por enquanto está verdadeiro, isso quer me dizer? Tudo bem, concordo com você. Mas olha só, f de n igual a menos 15. Lembra que a gente começou assim? Então, vamos considerar, né, que o n pode ser ímpar. Então, vamos lá. Menos 15 igual a menos n mais 1 sobre 2. Então, agora estou nessa segunda sentença. Da mesma forma, perceba agora, ó, o 2 está dividindo, vai passar multiplicando, menos 15
vezes 2 vai dar um menos 30. Maravilha. Fazendo o que você me questionou aí. E aí eu tenho que menos 30 é igual a menos n mais um. Como eu quero deixar o n positivo, eu vou trazer o n aqui para o lado esquerdo, eu troquei de lado, trocou o sinal, operação inversa, né? O menos 30 vale mais 30, ou seja, 30 mais 1, 31. N igual a 31. Opa, é ímpar, deu certo aqui, ó. Então veja que eu encontrei sim um N, existe sim um N que pertence ao conjunto dos números naturais, porque n igual a 31 pertence, né, ao conjunto desejado aqui, ó. Fechou? Deixa eu tirar essa minha bagunça aqui um pouquinho. Então, eu tenho, sim, né, um n, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, até chegar no 31, que faz com que o resultado seja menos 15, sim. Então, quando nós temos uma afirmação, se eu consigo um contra-exemplo, eu estou quebrando essa afirmação, né? Então, por isso que essa letra aqui, se ela é falsa. Maravilha? Olha a letra D, o que você tinha que pensar, né? Na letra D, ele está falando assim, ó, se N e N são naturais ímpares, opa, ele está falando aqui, ó, ímpares, tal que Fn é igual a Fm, então N tem que ser diferente de M. Vamos fazer a substituição. Vamos fazer a substituição. Como é que a gente faz a substituição mesmo? Igual eu provei para você, porque que a letra B era verdadeira. Veja que eu tenho um Fn, que vai continuar sendo o próprio N, e depois eu vou fazer um Fm para eu substituir aqui. Ó. Vamos fazer isso. Primeiro eu vou trabalhar com um Fn. Fn. Então, perceba que lá, o que está dentro do parênteses, vai continuar sendo o próprio N. Ele está afirmando que são naturais ímpares, então tem que pensar na segunda sentença. Vou substituir aqui. Vai ficar igual à própria sentença, né? A expressão vai ficar exatamente a mesma. Exatamente igual. Quer ver? Ó? Eu vou ter ali um Fn, vai ficar um menos n mais um sobre 2. Então, aqui é o nosso, ó, nosso Fn. Tudo bem? Agora, ele está afirmando que isso aí, ó, ele está afirmando que se esse Fn for igual a Fm, ambos ímpares, por isso que eu estou na segunda sentença, então agora a substituição que eu vou fazer é a seguinte, ó, no lugar do n que está no parênteses, eu coloco esse m, então aqui eu vou colocar um m, né? Só substituição, não esquece disso. Nós estamos falando de valor numérico de uma função. Isso vai ficar menos m mais um sobre 2. Então, isso aqui que eu estou fazendo para você agora é o Fm, tá? Eu já fiz as substituições que ele indicou para mim. Agora ele está falando que n é diferente de m. Eu vou mostrar para você o porquê que isso está errado. Lembrando que está falando, né, de uma questão em que a alternativa B é correta. Então, perceba que nessa igualdade aqui, os denominadores iguais, já posso fazer um cancelamento. Eu ficarei com isso aqui, né? Ó, menos n mais um igual a menos m mais um. Perceba que esse mais um nos dois lados da igualdade, também posso fazer um cancelamento. Vai dar zero, né? Eu ficaria assim, ó, a princípio, menos n igual a menos m. É o famoso multiplicar por menos um, né? Ou simplesmente trocar o sinal aí, trocar os lados da igualdade, né? Mas, para a gente fazer algo muito parecido com o que tem na alternativa, olha a conclusão que eu cheguei, m é igual a m. Então, se m e n são números naturais ímpares, Fn sendo igual a Fn, n tem que ser igual a m, né? Provando para você que esta D é incorreta. Fechou? E na letra E, para eu provar para você também, ó, perceba que ele também pede para a gente fazer substituições. Então, ele pede para a gente fazer a seguinte substituição. A gente já fez lá para provar que a letra B está correta. Então, f de 2n, ou seja, esse cara aqui que está dentro do parênteses, ó, eu estou garantindo que é par. Então, a substituição que eu faço é aqui, ó. Beleza? Vamos fazer essa substituição ali, ó. Em vez de ser um n sobre 2, é o que eu destaquei ali para você, ó, 2n sobre 2. Não esquece que eu tenho que complementar com isso aqui, ó. Mais n é igual a 1, mais n é igual a 1. Vamos verificar. Agora sim vou fazer aquele cancelamento lá. Quer ver, ó? O cancelamento lá, que eu falei que não ia fazer na letra B. Opa, corta, corta. Então perceba que eu fiquei com isso aqui, ó. N mais n é igual a 1,
2n igual a 1 de jeito nenhum, né? Lembrando que quando eu faço uma representação do tipo 2n, isso aqui eu estou fazendo uma representação de um número par, né? E o 1 é um número ímpar, por isso que essa letra aí também está incorreta, ok? E o texto a seguir. O teorema de Pitágoras e a razão áurea são utilizados para analisar um triângulo de Kepler, polígono nomeado em honra ao matemático e astrônomo Kepler. Entretanto, o próprio Kepler atribuiu essa criação a um professor chamado Marchirus. Além disso, sabe-se que esse conceito foi recriado inúmeras vezes e de modo independente por diversos matemáticos que sucederam Kepler. Um triângulo de Kepler é definido como um triângulo retângulo, tal que um dos seus lados esteja em progressão geométrica de razão maior que 1. Seja T um triângulo de Kepler escaleno de modo que seu menor lado tenha medida unitária, sabendo que φ pertence às reais é a única solução positiva da equação polinomial x ao quadrado é igual a 1 mais x, assinale a alternativa que apresente corretamente a área de t em função de φ. O que eu preciso que você entenda aqui? Primeiro, quando você for fazer, você pode até querer resolver essa equação aqui do segundo grau, você vai encontrar duas raízes distintas e ele está falando da única solução positiva. E ele está afirmando para a gente que a única solução positiva a gente vai representar por esse símbolo aqui, ó, φ, que pertence aos reais. Então a gente não precisa necessariamente resolver essa equação do segundo grau, né? Nós vamos atribuir já o valor de uma das raízes a φ e é isso. Tá? O que nós precisamos entender também? É mencionado aqui no texto um triângulo retângulo, trouxe aqui para você, em que os seus lados estejam em progressão geométrica de razão Q maior do que 1. Tá? E ele também mencionou que que o menor, ó, o seu menor lado tem a medida unitária. Então, vamos usar isso a nosso favor. Tá? Primeiro, o que é uma progressão geométrica? Né? A progressão geométrica é uma sequência numérica especial em que um termo em relação ao anterior, sempre, se eu pegar um termo e fizer a razão em relação ao seu termo anterior, sempre vai dar o mesmo resultado, isso é constante. Tá? Eu posso representar, ó, só para você ter uma ideia, vamos relembrar rapidinho aqui, ó, uma PG, por exemplo, ó, é uma sequência numérica do tipo 2, 4, 8, 16 e assim por diante. Perceba que se eu dividir ali, ó, 4 por 2, vai dar 2. Se eu dividir 8 por 4, vai dar 2. 16 por 8 vai dar 2. Então, isso aqui é o que nós chamamos de razão da PG. Eu percebo que se eu considerar ali o 2 como o primeiro termo, ó, que a gente chama de A1, o segundo termo vai ser o primeiro termo, que é o A1, vezes a razão 2. 2 vezes 2 é 4. O terceiro termo vai ser igual ao primeiro termo, vezes a razão 2 vezes a razão novamente 2. Ó. Então, 2 vezes 2 vezes 2, que é 8, ou seja, a 1 vezes a razão ao quadrado. E é isso que eu vou fazer. Ó. Então, perceba que se eu pego o primeiro termo e multiplico pela razão, eu vou ter o outro cateto desse triângulo retângulo. E se eu faço isso novamente, eu vou ter o outro lado do triângulo retângulo, que vai ser a nossa hipotenusa. Então, eu vou representar de uma maneira um pouco mais simplificada da seguinte forma: ó, o lado 1 aqui, 1 vezes a razão, que vai ser a própria razão, e 1 vezes a razão ao quadrado. Então, esses são as representações, esses aqui seriam as representações dos três lados desse triângulo retângulo, já que ele mencionou para a gente no texto que nós temos uma PG. E aí, quando nós temos um um detalhe importante, né? Ele fala da área deste triângulo T em função de φ. E quando a gente tem um triângulo retângulo, a gente calcula essa área, justamente eu vou fazer aqui para você, ó, fazendo o produto entre os catetos, no caso aqui é 1 vezes Q, dividido por 2, ou seja, Q dividido por 2. Essa vai ser a área, então eu tenho que dar um jeito de descobrir quem é esse Q. Para isso, o que eu vou fazer para você? Nós vamos aplicar to pitch, né? Teorema de Pitágoras, aqui nesse triângulo retângulo, ó. To pitch. Beleza? Teorema de Pitágoras. Então vamos lá. Novamente, para você, para a gente não se perder. Eu tinha colocado aqui 1 Q ao quadrado.
Aplicando o teorema de Pitágoras, eu vou ter quadrado da hipotenusa é igual à soma do quadrado dos catetos. O quadrado da hipotenusa é igual à soma do quadrado dos catetos. Isso aqui é o que nós chamamos de equação biquadrada. Por que isso aqui é uma equação biquadrada? Veja que eu posso escrever um como q elevado a zero, então eu tenho lá um q elevado à quarta potência igual a q elevado a zero mais q ao quadrado. Quando eu tenho essa situação de nós temos só esses expoentes pares, nós temos uma equação biquadrada. Só que assim, quando nós temos uma equação biquadrada, para a gente descobrir raízes, nós fazemos o que nós chamamos de uso de artifício. E o uso de artifício vai ser justamente transformar isso aqui numa equação do segundo grau. E por conveniência, eu vou usar aqui q ao quadrado vale x. Por que por conveniência, né? Porque você vai ver que quando eu for fazer essa substituição, ó, no lugar do q ao quadrado eu colocar um x, eu percebo que eu vou ter aqui, ó, um x no lugar do q ao quadrado. Olha o destaque de amarelo aí, ó. Vai ficar um x ao quadrado igual a 1 mais, no lugar do q ao quadrado, eu vou colocar o x. E como um passe de mágica, né? Só que não, perceba que eu cheguei exatamente aqui, ó, o que tinha sido mencionado no nosso comando de questão. Beleza? Então, como isso vai nos trazer a associação em que φ é a única solução positiva, a solução é fazer o quê? Um x igual a alguma coisa. Se eu faço um x igual a alguma coisa, quer dizer que eu vou chamar o x de φ. Vou ter x1 e x2, né? Que são os valores possíveis de x, lá quando a gente trabalha com a ideia de raízes. Beleza? Então, esse nosso x aí vai ser igual a φ. E se o x é igual a φ, perceba que nessa relação aqui que eu fiz de troca do artifício, onde tem x eu posso colocar φ. Então, eu vou fazer isso aqui para você, ó, que ao quadrado vai ser igual a φ. Beleza. Como a gente está dizendo que é a única solução positiva, na hora que eu jogo raiz quadrada nos dois lados da igualdade aqui, eu vou considerar somente o valor positivo ó, de φ, não mais ou menos, né? Ó, raiz quadrada de um lado, raiz quadrada do outro, considerando somente o valor positivo, que eu acabo cancelando esse expoente 2 ali, né? Então, automaticamente, eu chego à conclusão que esse nosso Q vale raiz quadrada de φ. Então, lembrando que eu tinha colocado aí ó, no cantinho ali do nossa tela que eu tinha que calcular a razão, que era Q sobre 2, ao fazer essa substituição aí agora, deixa eu pôr aqui novamente para você, ó, a gente tinha conversado isso aqui, né? Ó, para calcular a área, eu faço lado vezes lado, 1 vezes Q, dividido por 2. Então, perceba que eu vou fazer essa substituição aqui, ó. No lugar do que eu vou colocar raiz quadrada de φ. Portanto, a nossa área pode e deve aqui nessa questão ser representada da seguinte forma: a área vai ser a metade de quê? A metade é a mesma coisa que multiplicar por meio, a metade de raiz quadrada de φ. Por isso, a alternativa correta é a letra E. Tá? Leia o texto a seguir. A guerra na Ucrânia levou à categoria de protagonista um equipamento popularmente chamado de drone, que possui avançada tecnologia embarcada e pode ser controlado por inteligência artificial, IA, permitindo a ele atuar de modo autônomo. Pode levar em torno de 150 quilogramas de armas, que incluem uma grande variedade de mísseis e outras armas guiadas por alta tecnologia, o que possibilita a precisão. Supondo que um drone enviado de Moscou tenha como destino Kiev e que a distância entre as duas cidades seja de 810 quilômetros e no mapa utilizado para elaborar o plano de voo essa distância seja de 18 centímetros, assinale a alternativa que apresenta corretamente a escala do mapa. Então, qual que é a ideia, tá? O que eu vou trazer aqui para você? A primeira coisa que a gente vai aproveitar e vai relembrar é como é que a gente trabalha com escala. Escala é uma razão que a gente trabalha na matemática, e aí, por que essa alternativa D é a alternativa correta, tá? Então, eu quero que você pense assim, ó. A escala é a razão entre a medida do mapa e a medida da realidade. Beleza. Só que nós temos que cuidar o seguinte, ó. A medida aqui no mapa é de 18 centímetros, ó. E na realidade é de 810 quilômetros. Então, a gente vai ter que fazer uma conversão de unidade de medida também. Beleza? Mas deixa eu escrever isso aí para você primeiro. Olha só. Então, a medida no mapa é de
18 centímetros. E a medida na realidade é de 810 quilômetros. Uma coisa importante é você observar nas alternativas que não tem nenhuma indicação de nada de medida, mas tem que deixar sempre as mesmas. Então, eu sempre gosto de falar assim, é, casos tendo nenhuma indicação de enunciado, sempre centímetros com centímetros a gente fazer a comparação. Só que em todas as alternativas nós temos ali um para alguma coisa. Então, para deixar um na parte do antecedente de cima, eu vou pegar e vou dividir por 18. E se eu divido por 18 a parte do antecedente, eu faço no consequente também. Se quiser pensar em fração, numerador e denominador, né? Então veja que eu vou ter isso aqui, daí se eu divido por 18, ó, 1 centímetro para 45 quilômetros. Beleza. Aí o nosso trabalho, nosso papel era só a gente relembrar que 1 quilômetro equivale a 1.000 metros e 1 metro vale 100 centímetros. Então, 1 quilômetro para centímetros, nós acrescentamos 5 zeros. 1, 2, 3, 4, 5. E ao acrescentar 5 zeros, a gente faz a mesma coisa aqui, ó. Então, 1 centímetro para 45 quilômetros, os 45 quilômetros, nós vamos acrescentar 5 zeros. 1, 2, 3, 4, 5. Por isso, 4.500.000, que é o que está marcado ali na alternativa letra D. Valeu? A charge a seguir. Um chatbot é um programa assim que fala, de computador que apresenta uma interface, eu falo interface, de comunicação por texto que tenta simular um ser humano na conversação. Uma pesquisadora apresenta o seguinte comando a um chatbot, cujo funcionamento se dá por inteligência artificial. Sejam duas funções fg, funções reais, dadas por a função f igual a seno de x, a função g igual a x, decida se os gráficos de f e de g se interceptam. Aí aqui aparece, né, a chargezinha, uma adaptação, o robozinho ali pensando seno de x igual a x, e aí ele conversa, né, com o humano, assim, não consigo resolver esse problema de matemática. E aí o humano fica assustado, né, mas você não é uma inteligência artificial? Aí o robô responde, sim, mas matemática não é o meu forte. Admita que o chatbot tenha dado a seguinte resposta. Sim, os gráficos das funções fx igual a seno de x e g de x igual a x se interceptam em todos os pontos da forma 2nπ, 2nπ, tanto para x quanto para y, né? E 2n mais 1π sobre 2, 2n mais 1π sobre 2, em que n é um número inteiro. Portanto, os gráficos das funções fg se interceptam em pelo menos um ponto. Considere as afirmativas a seguir. Então, nós temos 4 afirmativas e o que eu vou fazer com você? Vou aproveitar para relembrar o que a gente precisa de trigonometria e a ideia aqui no canal é sempre um pouquinho além do que precisa, né? E também uma sugestão de como que você deveria atacar essa questão, né? O vestibular da UEL tem, por costume, até então, cobrar, né, essas questões que têm afirmativas, e quando tem questões com afirmativas, não necessariamente a gente precisa resolver todas. Então, a ideia é você tentar identificar o que seria mais fácil, né? Na 1 e na 2 tem que verificar se é verdadeiro ou falso. Quando nós temos afirmações assim, às vezes é mais fácil você dar um contra-exemplo para afirmar que é falso do que verificar se é verdadeiro. Mas aqui, pensando assim que você chega nesse momento aqui, vendo esse vídeo, você já tem um conhecimento aí bem bacana, ou razoável, pelo menos, de função trigonométrica e de função afim, esta afirmação 3 aqui, ó, ela não era difícil. Quer ver? Deixa eu começar por ela, então, que eu acho que seria uma sugestão para você começar a trabalhar com a questão. A função trigonométrica fx igual a seno de x tem como comportamento esse gráfico verde aqui, ó, uma função periódica. Ela tem a imagem limitada, né, do -1 até o 1, um período de 2π, que é onde começa a ter as repetições, né? Então, se considerar aqui, ó, seno de x igual a zero, quando o seno de zero é igual a zero, se o x é igual a zero, o seno é zero, e veja que ele volta a acontecer isso aqui, ó, quando é 180 graus e novamente 360 graus, que é uma volta completa no ciclo trigonométrico, ó, que eu vou aproveitar e relembrar com você. Então, seno sem sono, tem que pensar em pé, ó,
nós temos um seno máximo quando é 1, aqui no arco de 90 graus, ou π sobre 2 radiano, e o seno mínimo aqui no arco de 270 graus, ou 3π sobre 2 radiano. Lembrando que o seno é zero aqui no eixo x, né? Ou seja, no arco de 0 graus, 180 graus, 360 graus e assim por diante. E o gráfico que representa essa situação é justamente essa aqui, ó, o gráfico senoide que nós chamamos. Então, isso aqui é um gráfico que, para quem já conhece, espero que seja o seu caso aí, né, função trigonométrica, é um gráfico que já foi visto, né, já é bem conhecido. E a função g de x igual a x, essa reta aqui, ó, essa reta inclinada, a função crescente, ela é a famosa bissetriz dos quadrantes ímpares, né? Ó, porque quem está em função de x é o y, então aqui y igual a x quer dizer que as coordenadas de x e y são iguais. Então, pela observação do gráfico, eu já saberia que existe um ponto de interseção aqui, ó, que é exatamente a origem do sistema. Agora, vamos supor que você não fizesse com o gráfico, também dava para brincar com isso algebricamente, que eu acho que é interessante você fazer esses tipos de associações, tá? Então, vamos pensar assim, ó. Vamos considerar um x igual a zero para os dois, tá? Um x igual a zero, x igual a zero, beleza? Eu percebo ali que eu tenho um f de x igual a seno de x, então eu vou colocar isso aqui, ó. F de zero é igual a um seno de zero. Deixa eu arrumar aqui que eu já esqueci de fazer a substituição, né? Seno de zero. Aqui eu acho que é bacana a gente acompanhar com a função, com a circunferência trigonométrica também. Então perceba que aqui na função fx, ó, onde tinha x eu coloquei zero, está aqui, maravilha. E aí nós podemos enxergar isso de duas maneiras diferentes, tá? Deixa eu fazer um destaque aqui para você, ó. Pegar uma outra cor, um verdinho aqui, ó. Então, quando x é igual a zero, ó, perceba que o gráfico da função seno, que é esse gráfico verde aqui, ó, esse gráfico da função seno aqui, está exatamente passando pela origem. Então, quando x é igual a zero, seno de zero vai ser igual a zero. E se a gente pensar na circunferência trigonométrica, seno eu olho para o eixo vertical. Do que eu te falei, seno máximo igual a 1 quando for 90 graus, seno mínimo quando for menos 1, 180 graus. Então, quando eu tenho um seno de zero, eu estou falando de um arco nulo, né? Estou falando aqui, ó, seno de zero. E o seno de zero, se eu for lá para o eixo y, é igual a zero. Então, tinha essas duas maneiras aí de enxergar. E aí, fazendo a mesma coisa para o gráfico da função g, vejo que eu tenho g de x igual a x. Então, vou substituir onde tem x, eu coloco zero. Então, só para a gente observar bem, ó. Veja que onde tem x, ó, eu coloquei zero. Então, veja que quando eu escrevo ali, ou quando aparece para a gente algebricamente, g de x é igual a x, eu estou falando assim, y é igual a x. Então, assim aqui seria a mesma coisa que se eu escrevesse, ó, y é igual a zero. Então, quando x é igual a zero, y é igual a zero, que é exatamente esse ponto aqui também, né? Então, perceba que essa afirmação 3 aqui ela é verdadeira. E sabe por que que isso é bacana? Porque se você verifica, e dentro desse mundo aqui, né, trigonometria, função afim, não seria das piores coisas aí que nós temos, você já consegue eliminar a letra A. Isso é uma coisa que eu sempre falo, né? Sempre oriento para que você ataque, né, nas provas, ó, a letra B. E aí perceba que se eu tenho dúvidas agora se vou marcar a letra C, a letra D ou a letra E como correta, eu não vou precisar fazer todas as afirmações, tá? Não vou precisar fazer todas as afirmativas ali, enfim. Vou dar algumas dicas para você. Talvez, se você pudesse pensar, se você enxergasse aqui também com conhecimento razoável, se você não lembra, ou se você não observou, não é um problema, que esse é o objetivo da gente discutir aqui. A 4 também não era das piores, hein? A 4 também não era das piores, tá? Então, deixa eu deixar indicado aqui para você. Quando ele coloca isso aqui para você, ó, f de x mais 2nπ, lembra que n é um número inteiro, então o n pode ser 0, 1, 2, 3, 4, 5 e assim por diante, ou menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Ele está indicando para a gente justamente a quantidade de voltas que nós temos num ciclo trigonométrico. Então, por exemplo, deixa eu colocar aqui para você, ó. Vamos voltar aqui à nossa circunferência trigonométrica. Pensa que seno eu tenho que olhar para o eixo y. Maravilha.
Vamos supor que a gente fale do seno de zero, que nem eu mencionei agora no exemplo da afirmativa 3. O seno de zero é igual a zero. Isso aqui que a gente conversou. Opa, seno de zero é igual a zero. O que que significa esse mais 2nπ? Se o n for igual a zero, vai ficar um 2 vezes zero vezes π é zero, é o próprio ponto que nós marcamos aí. Se o n for igual a um, por exemplo, se o n for igual a um, veja que eu vou ter x mais 2 vezes um vezes π, x mais 2π. E 2π radiano é uma volta completa no ciclo trigonométrico. Então, o ponto está passeando aqui, ó, pela circunferência fora. Eu vou bem sozinho. Que bobagem, tentando falar com isso. E para aqui, ó. Ou seja, ele está me dizendo, seja qual for o valor que eu coloque para ele, que eu estou pegando este ponto aí como referência, eu peguei um exemplo, e estou dando uma volta completa, tanto no sentido anti-horário quanto no sentido horário. Ah, Tatarina, mas e se não for o seno de zero? Não tem problema se não for o seno de zero. Pode ser qualquer ponto. Por exemplo, um famosão que a gente conhece, né? Vamos pensar aqui, ó, nesse cara aqui, ó, por exemplo, aqui, ó. 45 graus. 45 graus. Então, o nosso x ali, a gente poderia pensar num seno de 45 graus. X igual a 45 graus. Ou π sobre 4 radiano. Né? Ou π sobre 4 radiano. Então, o que que acontece? Nós temos este arco aqui, ó, indicando, né, 45 graus. E esse x aqui, então, seria o 45 graus. E aí a mesma ideia, ó, mesma ideia. Vamos supor que o n é igual a 1. Estou falando para 1, pode ser 2, 3, seja o que for. Vamos supor que o n é igual a 1. Eu vou ter aqui um 2 vezes 1 vezes π, 2π. Está dizendo que vai dar mais uma volta. Então, este ponto aqui, ó, que está indicado na circunferência onde eu fiz para você, ó, ele vai dar uma volta. 2π é uma volta completa. Então, ele está dizendo que ele vai passear pela circunferência e vai parar exatamente no primeiro ponto que nós temos de referência. Então, só isso já me bastaria pensar como verdadeira essa afirmação 4 também. Tá? Uma outra coisa que se podia pensar é enxergar isso aqui como uma adição de arcos, ó, que não deixa de ser, né? Não deixa de ser. E aí, quando nós temos adição de arcos, já que a gente está falando de uma função seno, deixa eu até marcar aqui um pouquinho melhor para você, ó. Substituição, né? Quando a gente brinca de valor numérico de uma função, veja que esse cara aqui que está dentro do parênteses, ó, essa escrita aqui, eu coloco dentro desse x, então seria um seno de x mais 2nπ. E a gente usa justamente aquela ideia do minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá, seno A, cosseno B, cosseno A. Sendo que o A, ó, vai ser exatamente o x, e o B vai ser exatamente o 2nπ. Lembrando que o n pode ser qualquer valor, 0, 1, 2, -1, -2, ou seja, ele está falando de uma volta isso aqui. Está falando de uma volta. Então, ao fazer a substituição aqui, nós teríamos a seguinte ideia. Eu teria, então, seno de x mais 2nπ, e aí eu abro isso aí como? Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá, seno A, cosseno B, com licença, professor Tatarim, seno B, e ali era N, deixa eu arrumar. Não importa a ordem, né? Mas só para deixar organizadinho. Seno B, cosseno A. Então perceba que aqui você pode pensar, ó, num cosseno de 2π. O cosseno, quando a gente fala em uma volta completa, 2π, 4π, ele tem a mesma referência, tanto o seno quanto o cosseno, no arco nulo, no arco de zero. A gente está falando deste ponto aqui, ó, na circunferência trigonométrica. Tá? E o cosseno aqui é o nosso valor máximo. Cosseno eu olho para o eixo x. Ó. Cosseno eu olho, cosseno com sono deitado. Seno sem sono em pé. Então, o cosseno aqui, ó, esse cara aqui vai dar zero. Ah, não, vai dar 1, né? Falei besteira aqui, ó. O valor máximo, 1. Então, isso aqui vai ser 1.
E 1 vezes c no x, quer dizer que essa primeira parcela ali vai ficar para a gente o quê? Ó? C no x. E a segunda parcela, perceba que o seno de 2π, a gente já viu, é zero. Se o seno de 2π é zero, então a gente vai marcar aqui um zero, ó, e zero vezes cosseno x vai dar zero, seja qual for o valor do cosseno x. E aí nós chegamos exatamente no que foi proposto para a gente na afirmativa, é igual a seno x. E quem que é seno de x? F de x, ou seja, verdadeiro. Essa é a afirmativa 4. A gente já sabe que a 3 é verdadeira e a 4 também ela é verdadeira. Com isso, ó, a gente já tinha eliminado a letra A. Deixa eu fazer de novo aqui para você. A gente já tinha eliminado a letra A. A gente já tinha eliminado a letra B. E sabendo que a 4 é verdadeira, agora a gente elimina a letra D, né? Estratégias de resolver provas. E perceba ali que na verdade, verdadeira, eu só preciso fazer a 2 agora, né? Porque a 1 ali a gente já tem certeza absoluta que é falso, tá? Eu vou começar pela 1, que é um pouco mais fácil. Não, acho que eu vou fazer a 2, né, para resolver a questão. Espera aí, acho que eu vou fazer a 2 mesmo. Ó, a 2. A ideia em situações como essa aí é você atribuir um valor numérico e mostrar que é falso. Tá? Então, por exemplo, aqui, ó, nesta 2, ele está falando que isso aí é verdadeiro. Na verdade, eu vou mostrar para você que não é, com a seguinte ideia. Vamos fazer um n igual a 1. Ó. Um n igual a 1. Eu quero que você perceba que aonde tem n, ó, eu vou colocar 1. Fechou? É isso que eu vou fazer. Então, ali, por exemplo, ó, só para a gente fazer um pouquinho mais rápido, ó, 2 vezes 1 é 2, mais 1 é 3. Né? Fazendo um n igual a 1. Então, vamos ali na função f. Eu tenho isso aqui daí, ó, na função f, ó, f de 3π sobre 2. 3π sobre 2, deixa eu tirar aqui que ficou em cima da nossa circunferência trigonométrica. Deixa eu só fazer aqui mais baixo, bonitinho, porque você merece caprichado essa coisa aqui, né? Ó, n igual a 1, beleza? Se eu tenho n igual a 1, então lembrando ali no que eu destaquei para você de amarelo, vai ficar um 2 vezes 1, que é 2 mais 1 é 3, então nossa função f vai ser um 3π. Você não pode ousar ir para uma prova, né, sem saber. Eu vou colocar aqui para você, ó, que π radiano vale 180 graus. Π radiano vale 180 graus. Por isso que eu falei para você que 2π radiano é uma volta completa. Então, se você colocar aqui uns 180 graus ó, no lugar do π, está vendo que esse arco aqui equivale, então, na verdade, a 270 graus. Ó, 3π sobre 2 é a mesma coisa que 270 graus. E 270 graus, estou falando de uma volta, ó, chegando aqui ó, neste momento lindo. E o seno, como a gente está falando da função f, eu estou falando do seno de 270 graus. E o seno de 270 graus, lembrando que o seno eu tenho que olhar para o eixo y, eu estou falando justamente deste ponto aqui, ó, que é o valor mínimo dele, menos 1. E aí, se eu faço, ó, fiz a substituição na função f, então enxerga aqui, ó, f é igual a seno. Tá? Agora eu vou fazer a mesma coisa na função g, para você comparar, e aí você vai fazer um n igual a 1 também, então aqui vai ficar 3π sobre 2. Beleza? Então é isso que a gente vai fazer. Ele vai ficar 3π sobre 2. 3π sobre 2. Então, na função g, ó, 3π sobre 2. Só que aqui nós temos que cuidar o seguinte, né? Quando a gente fala da função g, nós estamos falando de uma função afim. Nós estamos falando de uma reta, que é o que eu mostrei para você lá no início do nosso vídeo. Então, aqui, na verdade, quando a gente fala de uma reta, a gente está falando de par ordenado ou de pares ordenados no plano cartesiano. Eu vejo que o 3π sobre 2 está fazendo o papel do x. Está falando assim, quando x é igual a 3π sobre 2. Então, aqui a gente está falando de um valor numérico. Então, aqui é o nosso famoso π é igual a 3,14. Aí, lembre que as coordenadas de x e y são iguais, que eu mostrei para você no gráfico. Ou seja, o nosso resultado, o nosso y, vai ser 3π sobre 2. Tá?
eu vejo que eles são diferentes, ó. Então essa 2 aqui, ela é falsa. E sabendo que a 2 também ela é falsa, a gente já consegue marcar a alternativa C como a correta, beleza? Eu vou finalizar aqui com você fazendo a afirmativa 1, né? Aproveitar que a gente está agora discutindo a questão, e a intenção é que você saia, né, desse vídeo aí com conhecimento a mais do que você já tem em relação à parte, principalmente da trigonometria, que é a parte mais forte dessa questão aqui, tá? Então, nesta afirmação 1, o que que eu quero que você enxergue? O que que eu quero que você enxergue? Deixa eu mostrar aqui para você. Não, acho que aqui vai ficar melhor mesmo. A mesma ideia que a gente fez antes, ali, ó. Vou fazer um n igual a 1, um n igual a 1. Então, observe que onde tem n aqui eu vou colocar 1, onde tem n aqui eu vou colocar 1. Lembrando que a função f é seno x, a função g, a função g é só o x. Então, perceba que se eu colocar um n igual a 1 por conveniência aqui, você pode testar com outros valores, isso aqui vai ficar um 2 vezes 1 vezes π, 2π, e aqui também, 2π. Então, qual que é a ideia? Na função f, eu tenho um f de 2π, que é uma volta completa, e uma volta completa estou falando deste ponto aqui, ó. Estou passeando, 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 chegando neste ponto aqui. E aqui, como a gente falou e cansou de falar, e nunca é demais falar, seno sem sono em pé, estou falando do eixo vertical, o seno neste ponto ali é zero. Então, isso aqui vai ser zero, pensando na função seno. Agora, na reta que eu mencionei para você, de como a gente fez a afirmação 2 também, eu vou ter, então, na função g, aqui também, né? Lembrando que é um 2 vezes 1 vezes π, 2π. Na função g, eu vou ter um g de 2π. E lembra que x e y têm coordenadas iguais na função g. Então, se x é igual a 2π, e aqui o π está falando de valor numérico, né? O 3,14, o y também vai ser o 2π. Então, perceba que eles também são diferentes, né? Confirmando, então, a alternativa correta, letra C, ok? Texto a seguir. Ao criar um texto, a inteligência artificial IA está essencialmente buscando qual palavra deve vir depois, promovendo uma continuação razoável sobre qualquer que seja o assunto em questão. Por exemplo, imagine que você solicite para uma IA que complete com uma palavra a frase: "A melhor habilidade de uma inteligência artificial é". Após analisar todas as frases com este início e que foram escritas por humanos, a IA produz uma lista ordenada da frequência das vezes que tal palavra foi encontrada. E aí na questão traz uma tabelinha assim, ó. A melhor habilidade de uma inteligência artificial é: por primeiro apareceu aprender 5% das vezes, predizer 3,5% das vezes, criar 3,2% das vezes, fazer 3,1% das vezes, entender 2,7% das vezes, e as outras palavras de menor frequência totalizaram 82,5% das vezes, né? A adaptação aí de uma fonte que está indicada aí para você. Considerando o exemplo apresentado, admita que a IA irá completar a frase com uma palavra que atenda aos seguintes critérios simultaneamente. Simultaneamente. Primeiro critério: a palavra deve estar ranqueada dentre as 5 mais frequentes. 2. A palavra deve ter frequência menor que 90% da média aritmética das 5 mais frequentes. 3. Caso exista mais de uma palavra que atenda aos critérios 1 e 2, a inteligência artificial escolhe a mais frequente dentre elas. Com base nos critérios, assinale a alternativa que apresenta corretamente a frase gerada pela inteligência artificial. Na verdade, aquelas 5 ali que foram as melhores ranqueadas, é que nós vamos ter que decidir qual delas aí que nós vamos marcar. Tá? Então, a gente vai verificar os critérios aí que nós devemos seguir para fazermos aí a tomada de decisão, beleza? Então, deixa eu só um pouquinho aqui mais para baixo, beleza? Então, primeira coisa, assim, a palavra deve estar ranqueada dentre as 5 mais frequentes, então, ou aprender, predizer, criar, fazer ou entender. E a palavra deve ter frequência menor que 90% da média aritmética das 5 mais frequentes. Então, a gente vai calcular a média aritmética utilizando
essas porcentagens aqui. Vamos fazer isso primeiro. Quer ver? Ó? Vamos lá, então. A média vai ser calculada. Deixa eu pegar, colocar os valores aqui para você. Quer ver? Ó? Vai fazer assim, né? Vou pegar ali os 5, ó. 5% mais 3,5% mais 3,2% mais 3,1% mais 2,7%. Como são 5 palavras, eu vou fazer esta adição aí, né, desses 5 valores e vou dividir por 5 essa soma aí. Então, eu vou ter aqui ó, um 5, 8, 11, 14, 16, 17,5, 17,5 dividido por 5. Isso aí vai me dar 3,5. Então, a nossa média aí ficou em 3,5%. Beleza, 3,5%. E eu tenho que. E a palavra que eu tenho que fazer a escolha tem que ser 90% dessa média aí, ó. 90% dessa média, né? Então, eu vou calcular 90% disso. Aqui eu queria conversar uma coisa com você, tá? Você pode fazer o I love you regra de 3 para quem gosta, não tem problema nenhum, né? Fazer lá, então, o nosso 3,5 aqui, ó, é a nossa referência, 100%, e aí você coloca lá, né, quanto que é 90% disso. Então dá para fazer assim com regrinha de 3 sem problema nenhum, ó. Inclusive eu vou melhorar um pouquinho, ó. Coloca o famoso X, né? Deixa eu fazer aqui bonitinho para você, para quem gosta de I love, para quem é I love regra de 3 vai dar boa, sem problema nenhum. Você pode calcular quanto que é 90% de 3,5. Ou meu favorito, né, 90% é tirar 10% do que nós já temos, né? Então, eu prefiro fazer assim, ó. E aí você que vai escolher a melhor maneira, né? Claro, né? 3,5 é o nosso total, 100%. Muito rápido tem que ser o 10%. 10% é dividir por 10. E se eu dividir por 10, o 3,5 vai dar 0,35. A vírgula se desloca uma unidade para a esquerda. Eu vejo que se eu faço aqui, ó, 100 menos 10 vai dar um 90% desejado. 3,5 menos 0,35 vai dar 3,15. E eu vou deixar esse 3,15 destacado aqui para você, ó. 3,15%. E veja que para atender o critério 2, a palavra deve ter frequência menor que esse 3,5%. Então, menor que esse 3,5% seria exatamente o quê? O fazer, 3,1%, e entender, 2,7%. E se você olhar aqui o critério 3, está falando exatamente assim, ó, caso exista mais de uma palavra que atenda. Eu tenho que escolher o quê? A mais frequente dentre elas, a mais frequente dentre elas. Eu quero a caneta, né? Estou procurando a caneta aqui, ó. A mais frequente dentre elas. E a mais frequente dentre elas, então, é o que tem maior porcentagem aqui, né? Que é o fazer. E o fazer é exatamente o que está aqui na alternativa letra E. Beleza? Da tela sensível ao toque e sensores de movimento, foi possível utilizar gestos humanos como interface de comunicação com a máquina. Por conta disso, pode-se girar uma imagem celular. Admita que um aplicativo receba o gesto para girar a ilustração de Emil Landorf, que faz uma releitura do fragmento A Criação de Adão, de Michelangelo, por um ângulo θ que vale π sobre 6 radianos no sentido anti-horário. O aplicativo considera a imagem um plano cartesiano de origem O, de modo que cada ponto P é rotacionado até um ponto P' no mesmo sistema de coordenadas conforme as imagens a seguir. Sabendo que se P tem coordenadas A e B, P' tem coordenadas A' e B' e a matriz M é formada por essas razões trigonométricas, então a matriz formada pelos elementos A', B' é obtida fazendo o produto dessa matriz M com uma matriz do tipo
que os elementos é uma matriz do tipo coluna que os elementos são A e B. Assinale a alternativa que apresenta corretamente as coordenadas do ponto P'. A primeira coisa que eu quero conversar com você antes da gente começar a resolver a questão ali é você não pode ousar ir para uma prova sem colocar isso aqui no seu coração, ó. Pi radiano vale 180 graus. Não ouse, não ouse, não ouse. E aqui ele menciona no texto, né, ó, π sobre 6 radianos. Se você colocar um 180 no lugar do π, dividir por 6, vai dar 30 graus, que é justamente a medida deste ângulo aqui. É o giro que ele está falando ali para gente na tela do celular. Beleza? Então a gente vai usar onde aparecer esse ângulo, esse arco aí, θ, esse ângulo θ, esse símbolo θ, a gente vai colocar 30 graus, ou seja, nós vamos ter aqui, ó, cosseno 30 graus, seno de 30 graus, e aí nós temos um valor oposto ali ao seno de 30 graus. E aqui é tranquilo, porque a gente está falando de razões trigonométricas, de arcos que estão no primeiro quadrante, e para isso a gente tem aqueles famosos ângulos notáveis, né? Tem até uma musiquinha aí, eu não vou cantar porque eu não sou muito bom nisso, mas a construção a gente faz, né, nos arcos, nos ângulos de 30, 45, 60 graus, pensando aqui, né, no 1, 2, 3, 3, 2, 1, tudo sobre 2. A raiz vai no 3 e também no 2. A tangente é diferente, veja só você, raiz de 3 sobre 3, 1 raiz de 3. Eu complemento sempre essa tabela, já colocando os arcos de 0 e 90 graus, porque a gente percebe aqui um padrão, ó, 1, 2, 3, então raiz quadrada de 1, que é 1. Então, eu posso construir assim, ó, 1, 2, 3, antes disso seria um 0, depois disso seria um 4, ó. 0, 1, 2, 3, 4 sobre 2. Por quê? A raiz quadrada de 0 é 0, e 0 sobre 2 vai dar 0. Raiz quadrada de 4 é 2, e 2 divididos por 2 é 1. No cosseno, daí é decrescente, né? Ó. Raiz quadrada de 4, 3, 2, 1, 0. E a tangente seria interessante se guardar no seu coração. A tangente é sempre a razão entre seno e cosseno, ou seja, a gente divide seno por cosseno, caso você não lembre desses ângulos aí. Então perceba que no zero, arco zero aqui, ó, nós temos zero dividido por um, que vai dar zero. E aí no de 90 graus, ó, 1 dividido por zero, uma indeterminação matemática. Beleza? Aí você já tem os principais ângulos que nós temos que saber e memorizados. Então, nessa questão aqui, ó, a gente vai fazer a reconstrução. E aí eu só quero que você enxergue que vai aparecer isso aqui para você agora. Quer ver? Ó? Cosseno, então, de 30 graus, como raiz quadrada de 3 sobre 2. O seno de 30 graus igual a meio. E o seno de 30 graus com o sinal trocado, ó, menos meio, que são as razões trigonométricas que apareceram aqui. Vou jogar para você aí na tela. Quer ver? Ó? Prontinho, bonitinho. E já vamos falar do produto que nós temos que fazer. Então, a nossa matriz M ó, vai ser formada por raiz de 3 sobre 2, que está no lugar de cosseno, menos meio, no lugar do menos seno de 30 graus, meio, que é o seno de 30 graus, e o raiz de 3 sobre 2 novamente. Então, veja que aqui nessa tela, justamente ele está mostrando para a gente que ele quer que a gente efetue, né, o produto dessa matriz M por uma matriz que tem dois elementos A e B, uma linha, duas linhas e uma coluna, para a gente obter justamente quem é esse A' e quem é esse B', que são as coordenadas do ponto P. E é isso que a gente vai ter que fazer. Então, só um detalhe importante, lembrando lá de produto entre matrizes, a matriz M é uma matriz com duas linhas e duas colunas. E essa matriz coluna que é formada pelos elementos A e B tem duas linhas e uma coluna. Então, é possível fazer o produto entre as matrizes, porque esses valores mais próximos aqui são iguais, então é uma regra. O número de colunas da primeira matriz tem que ser igual ao número de linhas da segunda matriz. E a matriz resultante vai ser obtida por uma estrutura, por uma forma desses valores que sobraram, que é 2 por 1. Então, duas linhas e uma coluna. Então, perceba que em todas as alternativas aparece isso para a gente, tá? Claro que aqui nas alternativas estão em formato de coordenadas, só que as coordenadas estão indicadas aqui para a gente, ó, duas linhas e uma coluna. Então, você vai ver que a coordenada que vem por primeiro vai ser referente ao A', e que vem por segundo referente ao B', justamente fazendo o produto entre essas duas matrizes aí. Deixa, inclusive, vir aqui um pouquinho para cima, ó, que eu quero indicar para você justamente como é que a gente vai fazer. Então, para a gente obter quem é o A', e aí a gente vai ter a nossa resposta desejada, a letra A,
O A', perceba que ele está aqui, ó. Eu quero pegar a caneta, o marca-texto e estou me batendo aqui, né? Ó, o A' está na primeira linha, primeira coluna. Então, eu vou pegar os elementos aqui da primeira linha, ó, e efetuar o produto com os elementos aqui da primeira coluna, de acordo com as posições. De acordo com as posições que eu digo é o primeiro com o primeiro, o segundo com o segundo. Então, raiz quadrada de 3 sobre 2 vai multiplicar com o A. Perceba que já apareceu aqui, ó. E o menos meio vai multiplicar com o B. Então, ficou isso aqui, ó, né? O A' ficou justamente raiz quadrada de 3 sobre 2 vezes A, e o menos meio que multiplicou o B. É justamente o que nós temos aqui, ó, na coordenada A', que seria parte do resultado desse produto de matrizes. Aí, continuando com a mesma pegada, agora que eu quero que você enxergue, ó, o B', que está na segunda linha, primeira coluna. Então, eu vou pegar os elementos aqui da segunda linha e multiplicar pelos elementos da segunda coluna. Eu vou fazer isso aqui para você, quer ver? Ó? O B' vai ser. Então, eu pego o primeiro elemento, meio, e multiplico com o primeiro elemento A, meio vezes A. Está aqui. E aí, eu vou pegar o segundo elemento, raiz quadrada de 3 sobre 2, e multiplicar com o B. Raiz quadrada de 3 sobre 2, e vou multiplicar com o B. Mostrando para você por que que esta alternativa E é a alternativa correta. Ok? E ao texto a seguir. Em 1970, o matemático John Connon inventou o jogo da vida, assim que fala. Exemplo teórico de como as regras fixas e simples permitem, com o passar das gerações, a criação, a sobrevivência e o fim de vidas simuladas. Daí o nome do jogo. Admita uma variação do jogo da vida como dada a seguir. Para cada geração T que pertence a N, um conjunto numérico formado por 1, 2 e assim por diante, há uma sequência numérica infinita A1, A2, A3, até chegar no enésimo termo e continua infinitamente, tal que este termo, enésimo termo, pertence a um conjunto formado pelos elementos 01, 01, 01. Opa, um conjunto binário para todo n pertencente aos naturais. Já me lembrou da nossa linguagem aí computacional, né? Mas tudo bem. O número 1 indica que é a vida naquela posição e 0 o contrário. As gerações se sucedem da seguinte forma. Se a 1, a 2, a 3, a n é a sequência da geração T, então a linha 1, a linha 2, a linha 3, a linha N da geração T mais 1 é dada por. Então, essa geração T mais 1, cada termo vai ter como resultado ou 1 ou 0, vai ser 1 se N for igual a 1 e A2 for igual a 1. Vai ser 1 se por acaso o N for maior que 1, e aí o termo seguinte mais o termo anterior, o resultado dessa adição, essa soma for igual a 1, e 0 nos demais casos. Por exemplo, e aí tem uma tabelinha aqui trazendo para a gente a geração T e as gerações seguintes, ó, T mais 1, T mais 2, T mais 3, com qual que seria a sequência numérica para N igual a 1, primeira posição, N igual a 2, segunda posição, e assim por diante. Isso aqui, né, eu estou trazendo lá da página anterior, porque a gente vai resolver agora isso aqui. Aí o comando de questão é o seguinte, né? Supondo que 1, 0, 0, 0, 0, 0 é a sequência da geração T, assinale a alternativa que apresenta corretamente a sequência da geração T mais 1. O que a gente Qual que é a precisa ideia? ter registrado no nosso coração? Ó. A nossa geração T, ou a geração T que é mencionada no texto, no comando da questão, é essa sequência numérica que eu estou destacando para você. 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. E aí eu tenho que criar, então, a nossa geração T mais 1. A geração T mais 1, que é o que pediu aqui na questão. Então, beleza. Perceba, a princípio, que quando a gente fala da geração T, então nós temos ali o nosso A1 igual a 1, nós temos o nosso A2 igual a 0, nós temos o nosso A3 igual a 0, e assim por diante. Maravilha? E aí nós temos que construir, pensando na geração T mais 1, na geração T mais 1, quem que vai ser o nosso A'1?
Quem vai ser o nosso a linha 2? Quem vai ser o nosso a linha 3? E assim por diante também. Então vamos lá. Para isso, eu tenho que usar a nosso favor essa regra, essa lei de formação aqui, que estava na página anterior, lembra? E eu trouxe aqui para a gente ter como referência justamente ali para a gente construir a nossa geração T mais um. Então veja, ele tem duas situações que nós vamos ter resultados iguais a um e um resultado igual a zero. E aí eu tenho que sempre, né, perceber o que eu tenho ali na geração T. Então veja, se o n é igual a um, tudo bem, já que eu estou falando do A1, n igual a 1, e o A2 for igual a um, nessa geração T mais um, eu vou ter como resultado este um aqui, que não é o caso, porque o A2 é zero. Então, eu não posso usar essa primeira regrinha aí. Maravilha. Aí, o que nós vamos pensar, né? Será que eu ainda insistindo no um, eu vou ter êxito olhando aqui para a segunda condição? Ah, mas aqui está dizendo se o n é maior que um, já é. Então, se não satisfaz o primeiro, não satisfaz o segundo, veja que tem que ser zero, porque nos demais casos é zero. É isso que ele está me ensinando para a gente. Então, eu descobri quem é o nosso a linha 1. E observe as alternativas já. Observe as alternativas. Se a gente descobriu que o a linha 1 vale zero, automaticamente a gente já elimina a letra C, a letra D e a letra E. No momento de prova, isso é essencial. E perceba que restou para a gente analisar ou a letra A ou a letra B, e agora que eu descubro que é uma linha 2, vai acabar com a questão, porque na letra A eu tenho que a linha 2 é zero, e na letra B eu tenho que a linha 2 é igual a 1. Fechou? Vamos para o a linha 2. Então, o a linha 2, o 2 está fazendo o papel do N. Então, o N não é igual a 1, o n é maior do que 1. Maravilha! Será que pode ser essa segunda condição? Aí eu vou ter que adicionar o termo seguinte com o termo anterior lá na geração T e ver se esse resultado vai dar 1. Então perceba, ó, se, ali está escrito assim, se o n é maior do que 1, veja que o n é igual a 2. Então eu vou adicionar, no lugar do n aqui eu coloco 2, ó, o A3, no lugar do n aqui eu coloco 2, ó, A1. Eu vou fazer isso aqui, ó. A3 mais A1. É o termo seguinte mais o termo anterior. Veja que o A3, ó, é zero e o A1 vale 1. Então, eu teria isso aqui, né? Zero mais 1. E zero mais 1 vai dar 1. Opa! Se deu 1, quer dizer que este resultado que a gente deseja é 1 mesmo. Então, veja que a gente acabou de descobrir que o nosso A' 2 vale 1. E aí, consequentemente, pelas alternativas, né, o a linha 3 vale zero e assim por diante. E aí eu consegui demonstrar para você por que que a alternativa correta é a letra B. Leia o texto a seguir. A sonda Perseverance é a primeira missão da NASA que vai procurar sinais de vidas em outro planeta para ajudar a responder às questões. Chegou alguma vez a existir vida em Marte? As substâncias essenciais para a vida na Terra poderiam ter sido criadas no planeta vermelho e trazidos para cá por asteroides? E aí nós temos uma imagem, né, que nos ajuda a enxergar a trajetória aqui na partida da sonda, né, no nosso planeta. O nosso planeta vai lá continuando sua trajetória linda, maravilhosa, aqui de T1 para T2, e a sonda saindo aqui deste do nosso planeta aqui nesse momento um, ó, ele vai encontrar o planeta Marte aqui nesse momento 2. Tá? Vamos começar a fazer leitura aqui do que nós precisamos para a questão. Admita que uma agência espacial lança uma sonda da Terra a Marte. O modelo matemático representa o lugar geométrico da trajetória C da sonda em um plano cartesiano de origem O, conforme figura a seguir. Tá? Então, eu quero que você enxergue que essa trajetória aqui é uma trajetória elíptica, ó, da sonda. E a equação que nós temos, ó, justamente para que a gente enxergue, né, essa trajetória também. Maravilha? Então, veja,
sabe-se que se é lugar geométrico dado por, se tem 5/13 x ambos ao quadrado, mais 10/17 y ambos ao quadrado igual a 1, com y menor ou igual a zero. Considerando que T1 está localizado no semi-eixo x menor ou igual a zero e que M2 está localizado no semi-eixo x maior ou igual a zero, e que também T1 e M2 pertencem à curva C, atribua V verdadeiro ou F falso para as afirmativas a seguir. Eu vou passear por todas, tá? Para a gente aproveitar aqui e treinar. E se você fez essa prova e quer conferir se está ok, beleza. Se você está treinando para uma próxima ou simplesmente está revisando aí, vai ser bacana para você a discussão detalhada que eu vou trazer aqui. Fechou? Então, a primeira coisa que eu quero que você observe, ó, deixei destacado aqui o que nós precisamos, a gente vai verificar por que essa primeira aí é uma afirmação verdadeira. Veja, localização de T1, coordenadas menos 13, 5, menos 13 quintos para x, 0 para y, e o M2, 13 quintos para x, 0 para y. Então, se a gente conhece a história da elipse, T1 e M2 são os focos, né? Então, eles teriam que ter, como os focos estariam ou estão aqui sobre o eixo horizontal, o eixo x, eles teriam que ter coordenadas opostas mesmo, né? Então, se um é 13 quintos, o outro é 13 quintos negativo, né? Só os sinais que se trocam aí, como eles estão exatamente sobre o eixo x, o y é zero. Mas não precisava, né? Claro, não precisava lembrar disso, mas aqui, por exemplo, independente se você conhece ou não a tal da elipse, lembra que eu falei para você agora há pouco, ó, o y é igual a zero? Então você vai perceber que aonde tem y aqui, ó, na equação, eu vou colocar zero. Portanto, essa parcelinha aqui vai zerar, ó, porque vai ficar 10/17 vezes zero, que é zero, e zero ao quadrado vai ficar justamente zero. Então sobra para a gente só os 5/13 ao quadrado igual a 1. E eu já vou aproveitar aqui, ó, e vou fazer uma raiz quadrada em ambos os lados da igualdade, ó, para justamente descobrir o valor de x. Só que quando a gente faz essa raiz quadrada, não esquece que os nossos resultados possíveis podem ser o positivo e o negativo. Eu sempre gosto de brincar assim para você não errar. Se eu pergunto rápido para você, x ao quadrado é 16, qual é o valor de x? Se você falou só o 4, você esqueceu o coitadinho do menos 4, porque menos 4 ao quadrado também vale 16. Então, por isso que você tem que pensar no mais ou menos, tá? E aí um detalhe importante é, eu criei essa raiz quadrada porque nós temos um expoente 2 ali para eliminar. Então, um recurso de simplificação que nós vamos fazer. Se fosse um expoente 3, por exemplo, criaria uma raiz cúbica. Então, o que sobrou ali para a gente? 5/13 que multiplica x igual a mais ou menos, aí eu tenho raiz quadrada de 1, e raiz quadrada de 1 é igual a 1. Então, ó, o 13 que está dividindo vai passar multiplicando, né? 5x é igual a 13 vezes 1, que vai dar 13. E o 5 que está multiplicando passa dividindo. Então, vejo que eu tenho mais ou menos 13 quintos, que é justamente o que nós temos destacado aqui nesta primeira afirmativa, né? É uma coisa que sempre sugiro também, eu vou voltar aqui, mas não vou ficar fazendo o tempo todo, você deve sempre eliminar alternativas. Perceba que a gente está eliminando aqui a letra C, a letra D e a letra E. Então, é uma coisa que nós temos que buscar nessas provas aí, né, para que a gente consiga eliminando alternativas e sendo feliz para sempre. Fechou? A afirmativa 2 traz para a gente a ideia de conhecer a tal da física, né? Essa afirmação aqui é verdadeira. E tem aqui uma justificativa que eu trouxe para você. Dá uma olhadinha aí se você conhece bem a física. Qualquer dúvida aí, vamos dar um pouquinho de trabalho aos nossos físicos lindos, maravilhosos aí. Fechou? Então as duas primeiras aí são verdadeiras. E aí perceba, nós vamos fazer vamos discutir essa terceira afirmativa e eu vou mostrar para você por que ela é verdadeira. Mas veja que a gente ficou dúvida entre as alternativas letras A e letra B, ó, e a gente já consegue deduzir que a resposta correta é a alternativa letra A só olhando para as duas primeiras afirmativas. Então, no momento de prova, claro que se a gente tem essa percepção, a gente ganha muito tempo. Vamos supor que você não consegue ou não conseguiria deduzir com a informação da física. Perceba que agora, mostrando para você que essa afirmativa aí, essa terceira afirmativa também é verdadeira, você também já deduziria que a resposta correta é a letra A.
beleza? O que está dizendo aqui nesta afirmativa? Ele deu as coordenadas daquele ponto M1, que se refere a Marte, ali no momento da partida da sonda, com coordenadas para x menos 13 quintos, para y menos 13 décimos. Daí está falando que o triângulo formado pelos vértices T1, M1, M2, que eu destaquei para você ali, ó, é um triângulo retângulo. É claro que nós temos que cuidar, né? Nossa, parece que T1 e M1 ali é paralelo ao eixo Y, né? Como o eixo Y é perpendicular ao eixo X, nós teríamos aqui, ó, um ângulo reto, né? Deixa eu destacar aqui para você, ó, um ângulo reto, ó, um ângulo de 90 graus. Sim, é verdade. Se T1 e M1 for um segmento ali de reta paralela ao eixo Y, como é que eu consigo comprovar isso para você? Lembra da primeira afirmação? Nós tínhamos as coordenadas desse ponto T1 aqui, nós descobrimos justamente atribuindo um y igual a zero, já que ele está exatamente sobre o eixo y, e nós vimos que T1, M1 teriam coordenadas opostas que equivaliam ou equivalem a menos 13 quintos. Então, a gente sabe as coordenadas deste ponto T1 a menos 13 quintos para x, 0 para y, lá da afirmativa 1. E perceba que as coordenadas desse ponto M1 que foram fornecidas aqui nesta afirmativa, o x também é menos 13 quintos, independente do valor do y, né? Então, assim, esses pontos T1, M1 têm a mesma distância em relação ao eixo Y. Vou fazer uns rabiscos horrorosos aqui, mas para você entender. A distância de T1 até o eixo Y é a mesma do M1 até o eixo Y. E essa distância é a mesma quanto? 13 quintos a 13 quintos. Ou seja, este segmento de reta T1M1 é paralelo ao eixo Y. Então, nós temos uma reta que passa por esses dois pontos T1M1 que é paralelo ao eixo Y. Logo, se é paralelo ao eixo Y e o Y é perpendicular ao eixo X, eixo horizontal, sim, ali forma um ângulo reto. Portanto, é verdadeiro que esse triângulo aí é um triângulo retângulo, ok? Nós já estamos com a questão resolvida, né? Mas a gente vai falar das próximas duas afirmativas ali para a gente treinar também isso aí, fechou? A afirmativa 4 ele precisa, ele cobra da gente conhecimento aí sobre física também, e aí trouxe aqui para você a justificativa da afirmativa 4, dá uma olhadinha, e vamos falar da 5, né, que tem a ver com o que nós temos que discutir aqui na questão, daí eu vou formalizar para você de vez a alternativa A como alternativa correta. Isso aí é falso. Por quê? A distância euclidiana da sonda até a origem O é constante em todo o trajeto. Então, nós temos aqui parte do trajeto, né? Seria parte de uma elipse, né? Lembra que eu falei para você, eu mencionei elipse? E se a gente conhece a elipse, a gente sabe que essa distância aqui até o ponto O não é a mesma. Nós sempre vamos ter dois ali, né? é, Só nessa trajetória que eu marquei ali, fora exatamente o ponto que está sobre o eixo Y, nós vamos ter duas distâncias aqui que vão ser equivalentes, iguais, congruentes, tá? Mas ele está falando em todo o trajeto. Em todo o trajeto, não. Conceitualmente, isso já é falso. Mas como é que eu poderia me certificar isso? Vamos supor que eu não soubesse o conceito, efetuando cálculos, né? Efetuando cálculos. Então, vamos criar um ponto aqui, ó, não tem essa letra, né? Vou criar aqui um ponto P, ó. Exatamente aqui quando a sonda intercepta aqui o eixo Y nessa referência que nós temos. Veja que esse ponto P, eu não sei qual é o valor do Y, mas eu sei que o X é zero. Eu não sei qual é o valor do Y. E se o X é zero, a gente vai usar a mesma ideia que a gente fez lá na afirmação 1, ó, no lugar do X aqui eu vou colocar zero. 5 13 avos vezes zero vai dar zero, que ao quadrado vai ser zero. Ou seja, a gente consegue descobrir o valor de y. Com a mesma ideia, né? Fazendo raiz quadrada nos dois lados da igualdade, para justamente eliminar esse expoente 2, não esquece que ele é mais ou menos 1. Mais ou menos 1. Então vai ficar assim, né? Vou fazer o cancelamento ali primeiro. Corta, corta. Eu vou ter 10 17 avos que multiplica y, no outro lado mais ou menos a raiz quadrada de 1, que é 1. Aí a mesma ideia lá, né? O 17 que está dividindo vai passar multiplicando 1, vai ficar mais ou menos 17 vezes 1, que é 17. E aí a gente descobre que o y aqui ó, vai ser mais ou menos 17 décimos. É claro, como a gente está falando aqui de um ponto que está
Na parte negativa do y, a gente sabe que este valor de y aqui, então, vai ser o quê? Menos 17 décimos. Ou seja, a distância deste ponto P até aqui, o que seria a origem do nosso sistema cartesiano, equivale a 17 décimos. Distância, tá? Distância, beleza. E uma coisa que a gente pode usar a nosso favor, que a gente já fez lá na afirmação 1, é pegar e comparar com as coordenadas do ponto M2. A gente viu que as coordenadas. Sai daqui, tá vendo? Fala assim comigo. As coordenadas desse ponto M2 lá na afirmação que a gente fez, a gente viu que isso aí dava 13 quintos para x e o y é zero. Portanto, a distância deste ponto M2 até a origem equivale a 13 quintos. Então, eu peguei um contra-exemplo para mostrar para você que não é constante em todo o trajeto. Para ser constante, nós tínhamos que pensar numa reta constante, né? Numa reta paralela ao eixo x. Por isso que essa afirmação aí ela é falsa. Então, qual que é a nossa alternativa correta? Letra A. Deixa eu colocar aqui só para ficar bonitinho. Verdadeira, 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 falsa, Ufa, falsa. deu Ok? trabalho, né? Deu trabalho. Então merece 1000 curtidas esse vídeo. Escreve para mim, por favor, quero saber se deu boa, se te ajudou, se era o que você estava buscando. Sempre quando você faz comentários, são extremamente importantes e pertinentes para saber se eu continuo trabalhando dessa forma para te ajudar ou ajudar os demais da melhor maneira possível com a nossa matemática linda. Valeu? Bons estudos e até a próxima. Tchau.